ciência médica, se abre-se um espaço e todas as doenças mentais como há um campo de estudo da medicina. Então, a partir de Plínio, as pessoas que foram influenciadas por ele, os alunos, os outros médicos, novas correntes surgem, porém a questão da perspectiva doença mental estava ali como um campo de estudo da medicina. Foi Plínio que abre espaço no meio científico, médico, para que o doente mental fosse estudado e fosse buscado uma causa para a cura deles, certo? Então Plínio, como eu disse, ele liberta os alienados e inaugura um novo tempo, que é a questão dos alienistas, o que é as pessoas ou os profissionais que se dedicaram a estudar os problemas mentais, as pessoas que estavam com algum tipo de mania, algum tipo de loucura. Então, com Plínio, inaugura-se o tempo da liberdade dos alienados e entra-se o tempo do momento em que surgem os alienistas, aquelas pessoas que estudam, se dispõem a estudar dentro da perspectiva médica as pessoas com algum problema mental. Bem, todas as pessoas que vieram, os estudiosos, todas as correntes médicas, né, foram sofrer algum tipo de influência depois de Plínio. Um exemplo disso é um dos seus principais discípulos, que é Jean Esquirol. Segundo Esquirol, as pessoas que apresentam algum tipo de problema mental foram afetadas com alguma questão relacionada à sociedade, à perspectiva social e intelectual. Ou seja, nisso ele já abre um leque sobre a visão, compreensão sobre a loucura. Com Esquirol começa-se já um momento também novo, na perspectiva da questão da sucessão do termo melancolia para a substituição, a ser substituído pelo termo depressão. Segundo Esquirol, o termo melancolia ele era algo muito vinculado à perspectiva literária, uma questão muito vinculada à perspectiva das letras clássicas, dos estudos clássicos poéticos, e não se enquadrava, segundo ele, não era algo que dava fundamentação para uma investigação dentro do campo científico médico. Ou seja, essa termologia ela não tinha um parâmetro forte, segundo Esquirol, que dava fundamentos e elementos concisos. Segundo Esquirol, o termo melancolia, segundo ele, era algo já que deveria ser ultrapassado. Por quê? Segundo ele, o termo melancolia tinha uma conotação muito poética, literária, artística, e não era algo forte, não era um elemento, uma termologia forte que poderia representar todo o desenvolvimento de uma pesquisa médica, uma metodologia de investigação sobre um problema mental. Então esse termo deveria ser substituído pelo mais forte, ou seja, o termo que é a depressão, seria o termo depressão. Ele é um dos primeiros a citar essa substituição. Como eu disse, essa substituição foi gradativa. O termo depressão é de origem basicamente francesa. Ele vem é uma palavra deprimere, que é do latim, né? O francês é de origem latina. Então o termo depressão vem da palavra deprimere, que significa pressionar para baixo. Ou seja, os estudiosos, os médicos e pesquisadores, a partir de Esquirol, começaram até a partir de Felipe Plínio, que já começa esse processo de tentar buscar uma terminologia mais forte, que melhor se enquadra na pesquisa médica sobre os problemas mentais, mas Esquirol é que dá o passo à frente. Ele diz que já é momento da gente substituir esse termo, ele já não dá base suficiente para que possamos continuar com essa terminologia, e ele sugere a questão do termo depressão. Esquirol ele vê a perspectiva da loucura, como eu disse, como um produto da sociedade e das ações sociais e intelectuais no indivíduo. Ele vem apresentar esse quadro de problema de saúde mental. Bem, depois de Esquirol, todos os estudiosos, os médicos e pesquisadores que se dispuseram a estudar a questão do quadro clínico de uma pessoa com doença mental foram
muito influenciado com essa visão. Alguns médicos alemães, como Gregin, ele diz que no século XIX também, ele apresenta a ideia de que todo problema mental é um problema do cérebro. Ou seja, ele inaugura que a ideia de que, segundo ele, que existem problemas mentais que podem ser tratáveis e outros curáveis. Nesse processo de substituição do termo melancolia para o termo depressão, aconteceu inúmeras abordagens, inúmeras visões. Um dos que bastante influenciou nesse processo de substituição da terminologia de melancolia para depressão foi a pessoa que é conhecido hoje como o pai da psiquiatria, que é Emil Kraepelin. Ele compreendeu, na visão dele, a melancolia, ele enquadrou a melancolia, melhor falando, num tipo de insanidade maníaco-depressiva. Ou seja, aqui ele já dá uma definição da melancolia como um tipo de mania, ou seja, vinculado ao quadro da perspectiva da loucura. Ou seja, aqui já se desenvolve a psiquiatria, final do século XIX, início da primeira metade do século XX, e ele é um dos grandes nomes da ciência psiquiátrica. Aí, portanto, aqui já começa esse processo gradativo de substituição do termo melancolia para o termo depressão, porque ele já não comportava mais, ele já não tinha bases e fundamentos, segundo as visões e as novas pesquisas médicas, para dar suporte de compreensão para todos os elementos que envolvem a perspectiva de problemas mentais. A partir de Plínio, como foi dito desde o início, inaugura-se um novo campo na ciência médica, é o estudo dos problemas mentais. E todas as correntes da área médica começam a considerar a questão da possibilidade da cura da mania ou da loucura, dos problemas emocionais. Então há uma nova metodologia, surgem novas abordagens, dentre elas a apresentação da possibilidade de influência de questões sociais, questões econômicas e intelectuais, tudo relacionado. Então não se fecha somente nas causas físicas, abre-se um leque sobre essa compreensão dos problemas mentais a partir de Plínio. Todas as inovações que vêm e surgem com as novas pesquisas começam a considerar outros elementos que não sejam somente bases de causalidades físicas, vinculadas à questão anatomopatológica, relacionada à anatomia corporal. E surge a perspectiva cerebral, a perspectiva bioquímica, a perspectiva curável, tratável e curável. Surge a perspectiva também da compreensão sobre a questão da interpretação da possibilidade de compreender esse sujeito de uma forma livre, de uma forma que ele consegue ter o direito de transitar em alguns espaços, ou seja, que não sejam somente retirados do convívio familiar, mas que eles possam ter esse direito, ou de um ambiente específico para o tratamento dele. A substituição do termo melancolia para o termo depressão, como eu já falei, foi de forma gradativa, mas uma pessoa que muito deu tipo checkmates para que isso mudasse nesse processo, que foi para a questão de substituição, que veio desde Esquirol as críticas sobre a termologia, sobre o termo melancolia para uma substituição de um termo mais avançado, mais robusto,